Boa noite. Vim contar um caso que aconteceu com um primo meu há um ano atrás. Ele mora na cidade de Albertina, Minas Gerais, em um sítio. Na verdade, é um sítio um pouco antes de entrar na cidade. Lá ele mora com meus tios. E uma certa noite, antes deles irem se deitar, ouviram um barulho na porteira. O meu primo foi até a janela da sala e abriu, para ver se era alguém que tinha chego no sítio. Mas depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Ele disse que viu de longe, no meio do mato, um cachorro bem grande, com pelos arrepiados, e que em segundos ele chegou no peitoral da janela e ficou cara a cara com ele. Meus tios contam que meu primo ficou imóvel, e quando meu tio chegou para ver o que aconteceu, não havia nada na janela, e que ele só viu uma sombra correndo no meio do mato. Segundos após o meu primo relatou isso para eles. Em seguida, ficou paralisado, com um olhar fixo no nada. Hoje, ele é ainda perturbado. Pode-se dizer que até meio esquizofrênico. Mas meus tios dizem que passou o tempo e não tinham visto mais nada, ou ouvido um barulho igual aquela noite. Porém, recentemente, mais ou menos uns 4 meses atrás, meu tio relata que estava voltando para o sítio e quando fechou a porteira, viu algo no meio do mato parado, olhando para ele, em forma de um cachorro bem grande. Vamos ao próximo relato. Relato de lobisomem. Oi, meu nome é Henrique Bianchi. Vou contar uma história que aconteceu no ano de 2006, na minha pequena cidade de Catende, em Pernambuco. Em um domingo, meu pai me chamou para pescar à noite. Não sei o porquê, mas ele gostava de pescar à noite. Uns dias antes, um amigo do meu pai foi em minha casa e disse que tinha visto algo estranho perto do riacho. Meu pai perguntou o que ele viu. Ele disse que viu um grande animal parecido com um burro. Tinha olhos amarelos e orelhas muito grandes. Disse que saiu correndo de lá sem olhar para trás. Eu não liguei muito para a conversa e fui conversar com meus amigos. Voltando, meu pai me chamou para pescar e eu aceitei. Jantamos e fomos por volta de umas 10h45 da noite. Chegando lá, tudo corria normalmente, até que por volta de 00h20 decidimos voltar. Eu já tinha pescado vários peixes, quando escutamos um grito misturado com um uivo, que faria qualquer homem se arrepiar de medo. Meu coração bateu forte. Foi quando nós olhamos para o outro lado do riacho e vimos uma coisa. A mesma coisa que um amigo do meu pai disse ter visto. Corremos muito rápido até chegar em casa. Quando chegamos, trancamos a porta. Olhei para meu pai e ele estava pálido. Hoje sei que naquela noite o que eu vi era um lobisomem. Essa foi uma história que aconteceu comigo. Espero que possa contá-la no seu canal. Obrigado. Vamos ao próximo relato. Vi o seu canal no YouTube e me identifiquei com um relato. Por isso, aqui vou contar algo que eu passei com coisas sobrenaturais. Me chamo João Vitor e moro em Manaus, Amazonas. Sei que muitas lendas e histórias daqui são famosas no Brasil e no mundo, mas o que eu vou relatar aconteceu comigo. Meus amigos e eu estávamos em uma tarde no ano de 2015 conversando sobre coisas sobrenaturais. Nós sempre gostamos disso e sempre despertou a nossa curiosidade acerca disso. Estávamos conversando quando veio o assunto da história do Charlie Charlie, que ficou famosa por todo o mundo, que se fazia o ritual para chamá-lo, usando caderno e 2 canetas ou lápis. Então, nós resolvemos fazer isso, para ver se era realmente verdade. Colocamos o caderno e escrevemos sim e não na folha, e começamos a chamar esse espírito, conhecido como Charlie.
Estávamos na casa do meu amigo, apenas nós três. Estávamos lá. Quando perguntamos se aquele espírito estava ali, e rapidamente a caneta voou de cima do caderno com uma força surpreendente. Ficamos surpresos com o que aconteceu. Mas não foi só isso. Depois que a caneta voou, a lâmpada que estava acesa em cima de nós se apagou de repente. E fomos até a chave da lâmpada para ver se não tinha sido um mau contato. Mas nada da lâmpada acender. Então paramos com a brincadeira e saímos para a varanda da casa. Mas eu estava me sentindo muito estranho. Parecia que eu estava sendo observado por alguma coisa que queria me matar. Estava me sentindo vigiado por algo sobrenatural. As horas passaram e fui para a casa, que não ficava longe. Era só atravessar a rua e pronto. Já estava em casa. E eu continuava com aquela sensação ruim. Então, anoiteceu e fui dormir. Eu e meu irmão dormíamos no mesmo quarto. E ele estava na cozinha. E eu já estava deitado. Minha cama ficava perto da parede. E quando a luz da cozinha estava acesa e a porta do quarto estava aberta, clareava a parede onde a minha cama ficava. Foi quando eu vi uma sombra na parede, ao lado da minha cama. Algo que pareceu ser um demônio com chifres e andando meio torto. Passou de um lado para o outro da porta do quarto. Quando eu olhei para a porta, não vi mais nada de anormal. Só a cozinha e a sala, iluminada pela luz da cozinha. Então fui e apaguei a luz. Alguns dias depois, eu estava assistindo TV na sala, com a luz apagada. E só eu estava acordado naquela hora em casa. Quando o sono já estava pesando, eu levantei da cadeira para desligar a TV e ir dormir. Foi quando senti alguma coisa puxar minha camisa com força. E logo olhei e não vi nada. Então eu desliguei a TV, assustado, e entrei para o quarto. Não conseguia dormir de tão assustado e confuso que eu estava, porque era a segunda coisa estranha que eu presenciei, e tenho certeza que era aquele demônio, que eu tinha visto a sombra dele na parede antes. Outro dia, estava tomando banho, quando vi uma sombra passar na frente da porta do banheiro, rumo à cozinha. Logo achei estranho, porque só eu estava acordado naquela hora em casa. Era por volta de 11h30 da noite. Nesse mesmo dia, eu estive na casa do meu amigo conversando com ele e falando do que eu tinha visto. Depois daquele dia que fizemos aquela brincadeira do Charlie Charlie. Entrei tarde para casa. Quando terminei o banho, fui pro quarto com medo do que tinha visto, mas não estava conseguindo dormir. Então lembrei de quando eu era do grupo de adolescentes da igreja, e minha irmã mais velha era a líder dos adolescentes, e ela sempre me dizia que eu tinha que orar antes de dormir, e foi o que eu fiz. E desde lá pra cá, graças a Deus, nunca mais vi essas coisas estranhas aqui em casa. Hoje tenho 22 anos e quando isso me aconteceu, eu tinha 19 anos. Uma boa noite. Vamos ao próximo relato. Olá, me chamo José Kennedy. Tenho hoje 53 anos de idade. Sou bispo da Igreja Anglicana Continuante aqui no Brasil. O que eu vou contar ocorreu por volta de 1976, na cidade de São Paulo, quando eu ainda era um jovem adolescente. Nós morávamos na Rua dos Gusmões. No mesmo andar morava um senhor judeu que era médico, o Dr. Alfredo, que veio a falecer. Após um mês de sua morte, coisas estranhas aconteciam naquele prédio. Quero registrar alguns fatos que ocorreram comigo e com outras pessoas do prédio. Primeiro, aconteceu com um amigo nosso, o Carlão, que morava no apartamento 82, ao lado do apartamento 81, que era o do médico falecido. O mesmo chegou por volta das 22 horas e notou que havia alguém no apartamento do falecido Dr. Alfredo, pois havia um buraco na fechadura, que dava para ver o interior do apartamento. E nosso amigo Carlão olhou pelo buraco e viu em pé o falecido médico.
todo de preto, que apenas sorria para ele. Ao ver aquilo, o mesmo, desesperadamente, abriu seu apartamento e entrou para dentro todo arrepiado. Também outras pessoas viram o médico falecido nos corredores do prédio. Bem, comigo foi horripilante. Uma noite, minha mãe saiu com meu pai e minha irmã, deixando-me sozinho no apartamento. Quando foi lá pelas 11 horas da noite, escutei um barulho na sala. Fui ver o que era, e lá estava o médico falecido, sentado olhando para mim. Na mesma hora, congelei de medo. Consegui correr para o quarto de minha mãe, e lá permaneci até a hora que ela chegou, por volta da 1h30 da madrugada. Minha mãe chegou brigando comigo, pois disse-me que, ao parar no sinal que dava de frente ao prédio, observou que havia uma pessoa pendurada na janela. Ela julgou que fosse eu, mas na verdade não era, pois mais cedo eu tinha visto aquela cena na sala e estava apavorado debaixo dos lençóis. Meu pai estava indo ao banheiro, o que era no corredor que dava à porta de saída do apartamento. E antes dele entrar no banheiro, a campainha tocou. Ele, sem olhar no olho mágico, abriu a porta e não havia ninguém. Essa foi uma madrugada bem horripilante. Aí, galera, esse é um dos relatos, tá bom? E eu vou estar lendo o segundo relato, tá? Ele enviou 2 relatos. Vou ler agora para vocês o segundo relato. Olá, me chamo José Kennedy. Sou hoje bispo anglicano aqui no Brasil. O que vou relatar ocorreu por volta de 1999, na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, no bairro Governador Portela. Na época, eu era pastor batista e membro da primeira igreja batista em Governador Portela. O pastor titular, por sinal um grande amigo meu, estava com dificuldades para estar na igreja às quartas e quintas-feiras e me pediu para que eu fosse dar assistência pastoral no culto doutrinário nas quartas-feiras e ajudar no culto também de quintas-feiras. Eu naquela época morava no bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então todas as quartas-feiras, por volta das 16 horas, eu subia a serra para Governador Portela. Chegava lá por volta das 18h45 e o estudo começava às 19h30, e quando terminava eu ficava no templo da igreja. Dormia para na quinta-feira dar assistência na missão da igreja, que era na casa de um diácono. Após o culto, eu dormia no templo e ia embora na sexta pela manhã. Acontece que numa dessas dormidas, uma noite estava escrevendo um esboço de um sermão para pregar na noite seguinte. Já era por volta de 1 da madrugada, quando comecei a ouvir na laje da igreja passos como se estivessem correndo de um lado para o outro. Me aproximei da porta da igreja. Abri a porta bem devagar e continuava os passos correndo. Saí para fora e corri rapidamente até na rua, ao lado, que dava para ver a laje, e não havia uma alma sequer. Tratei de entrar rapidamente com medo. Orei, apaguei as luzes e fui tentar dormir, numa rede que ficava na cozinha da igreja. Foi quando comecei a ouvir vozes dentro do templo. Ouvi também choros, e levantei e fui olhar, não havia ninguém. Depois ouvi os bancos sendo arrastados, mas não tive coragem para ir ver. Durante o tempo que tive que dar assistência na igreja, sempre escutava coisas. Eu falava para os irmãos, mas ninguém acreditava em mim. Confesso que entre os céus e a terra há muitos mistérios que a mente humana não consegue entender. Boa noite. Se gostaram, se inscreva no canal, deixe um curtir aí, deixe aquele like. Não esqueçam também de ativar o sininho para quando sair vídeo novo o YouTube notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aí na tela. Quem tiver relatos igual esses e quiser enviar para o canal, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.